Nada, 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 nada. Tem a ver com o mundo que não tem Deus. Então você pode ler o livro de Apocalipse e ver aquelas figuras. Isso faz parte, né, essa questão do drama, para demonstrar a seriedade e para prender a atenção. A linguagem simbólica, ela trabalhava nessas perspectivas. Imagina, você está assistindo um drama, e se ele for muito bem feito o filme, você vai assistir uma cena atrás de outra, esquece até de respirar, e chega uma hora que você... A linguagem apocalíptica é bem assim, a coisa dramática, por isso que existe toda essa simbologia de feras, de animais, cada um pior do que o outro. Imagina a descrição de um querubim com olho por dentro e por fora, ainda tal. A gente sabe que é querubim porque Ezequiel teve a mesma visão e disse que eram querubins, aqueles 4 animais. Então não tem como a gente errar ali, como não tem como a gente errar a questão do Apocalipse. Por último aqui, a questão dos números. Então, número em Apocalipse fala. Então, muitas das interpretações que nós vamos dar amanhã, em termos de número, nós vamos dar fundamentados na ciência da gematria, que era uma numerologia, não essa moderna agora esotérica, mas uma numerologia que era usada naquela época, em que os números eram atribuídos sentido aos números, e essa gematria era aplicada à linguagem simbólica apocalíptica. Então, amanhã nós vamos trabalhar com os irmãos, a cada número que nós vamos atribuir símbolo a ele, nós vamos explicar para os irmãos por que nós estamos atribuindo símbolo, que tipo de sentido a gematria dava para eles, e aí juntando um número com o outro, nós vamos demonstrar o porquê da definição. Imagine, 7, esse é o mais básico, né? Se eu perguntar para vocês, eu acho que qualquer um vai dizer, 7 é o número de quê? Por quê? Porque na gematria, 3 é o número do divino e 4 é o número do humano. Então a perfeição ela só existe a partir do momento em que o humano se une com o divino. E aí se torna possível. 6 é o número do mal. Por que motivo? Porque por mais que ele tente, ele sempre será imperfeito, é o número do pecado. Não tem como você acertar o alvo pecando. E não tem como você ser perfeito se Deus não lhe ajudar. Então, essas realidades fazem parte da gematria que era aplicada naquela época. Então, amanhã, quando nós chegarmos nesse texto, nós vamos expor essas realidades, como essas somas foram feitas. Um exemplo, 144 mil é o número da totalidade dos cristãos salvos no Antigo Testamento e no Novo Testamento, porque existe uma conta muito complicada na gematria. A gente vai fazer a conta com vocês amanhã, quando chegarmos no capítulo 7, para explicar. Ele apresenta todos os salvos de duas maneiras. Os que são selados, ele utiliza os 144 mil, depois os que tiveram suas vestes lavadas e branqueadas conseguem ter uma multidão que não se pode contar. Ele está falando a mesma coisa, só que de duas maneiras diferentes. E aí a gente vai trabalhar com vocês essa realidade. Então vamos só tomar um cafezinho e vamos terminar hoje trabalhando essa questão do número 7. E mais especificamente, eu queria só fazer algumas citações antes das 10 horas, do que eu e você devemos procurar no livro de Apocalipse. Porque normalmente as pessoas leem o livro de Apocalipse só veem a história de terror. Mas existe uma mensagem confortadora, existe uma mensagem maravilhosa desse livro. Então a gente vai tentar buscar essa mensagem dentro do livro e ela vai trazer muito conforto para a nossa vida. Então, vamos tomar um cafezinho só para acordar e vamos terminar com essa parte daquilo que você deve ver quando você lê o livro de Apocalipse. E isso vai fazer você perder o medo.